Jiboia prendia Caramelo tentando se alimentar, mas um homem apareceu e o final foi impressionante. A jiboia estava enrolada no Caramelo, o cachorro mais querido da vila. A cena parecia a saída de um pesadelo. Ele, pequeno e cambaleante, quase sem forças, e ela, imensa, firme como se fizesse parte da própria terra. Mas foi aí que um homem surgiu do meio da mata, com um cajado nas mãos e um brilho nos olhos que ninguém na vila esqueceria. O que ele fez naquele momento virou história, se o que veio depois, ninguém poderia imaginar. Essa é só a primeira reviravolta de uma jornada cheia de mistérios, descobertas, conflitos familiares, e uma ligação profunda entre um homem, seu cachorro e a força bruta da natureza. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história emocionante que vai mexer com seu coração. O sol já estava alto quando o silêncio do sertão foi cortado por um som abafado, como se algo pesado arrastasse o corpo entre as folhas secas. Era manhã de feira, e o vilarejo estava agitado com os preparos, um cheiro de café forte, vozes animadas, sinos de bicicleta, sacolas de feira estalando no caminho. Mas ali, do outro lado da estrada de terra, onde o mato crescia denso, Caramelo farejava algo estranho. Caramelo era o tipo de cachorro que todo mundo conhecia. Pelagem caramelo, olhar sapeca, rabo sempre abanando. Vivia solto, mas tinha casa em todas as portas. Dormia onde quisesse, comia o que lhe dessem e sabia os nomes de cada morador pelo cheiro. Era o protetor informal da vila e o despertador dos moradores, latia às 6, às 12 e às 18 como um relógio. Naquela manhã, porém, algo estava fora do lugar. Caramelo parou ao lado da cerca de arame farpado da velha estrada de barro e farejou com insistência. Seus pelos do dorso se arrepiaram. Avançou em passos cautelosos, farejando cada pedra, cada galho. E então, o chão pareceu tremer. Foi quando ela surgiu. Silenciosa, espessa como um tronco de árvore retorcido, a jiboia deslizou das sombras, enrolando-se com a lentidão precisa de quem sabe que o tempo está a seu favor. Caramelo tentou recuar, mas era tarde. O bote veio como um raio. Em segundos, ele estava preso, as patas para cima, focinho lutando por ar, os olhos arregalados de susto e confusão. Na vila, ninguém viu. Ninguém ouviu. Só os pássaros voaram assustados, como se tivessem entendido o que acontecia antes de qualquer humano perceber. Foi então que ele apareceu. Saído do mato, como se o tempo o tivesse deixado ali de propósito, o velho caminhava com passos firmes, mesmo que os joelhos já não fossem os mesmos de antigamente. Nas mãos, o cajado de madeira trançada com fitas coloridas balançava ao ritmo de cada passada. Ele era um homem de fala pouca e história longa, conhecido apenas como o Velho. Não precisava de mais nada. Quem o via, respeitava. Quem o ouvia, aprendia. Quem o chamava, sabia que era por necessidade. Ao avistar a cena, seus olhos não mudaram. Apenas firmaram-se na imagem diante dele, da cobra, o cachorro, a terra. Respirou fundo, ajoelhou com dificuldade, e bateu o cajado no chão 3 vezes. Um som grave ecoou. Não foi magia. Não foi milagre. Foi a sabedoria do tempo, do sertão e da conexão que ele tinha com aquela terra. A cobra afrouxou os anéis por um breve segundo, talvez por susto, talvez por respeito. O suficiente para Caramelo, com seu último sopro de energia, escapar da espiral. Rolando no chão, arfante, sujo de poeira e folhas, ele cambaleou até as pernas do velho. O homem se abaixou, passou a mão sobre o dorso do animal com gentileza e olhou nos olhos da serpente, que agora recuava, deslizando de volta para o mato, como se soubesse que sua hora não era aquela. A vila só soube do ocorrido ao cair da tarde, quando Caramelo apareceu mancando no centro da praça, enfaixado com um pano velho e a marca ainda visível das escamas na costela. As crianças correram até ele. Os mais velhos cruzaram os braços em silêncio. A benzedeira cruzou-se e murmurou uma oração de proteção. Já o velho, como sempre, voltou para sua casa de barro, acendeu a lamparina e sentou-se na cadeira de palha olhando o escuro como se esperasse algo. Na semana seguinte, Caramelo passou a dormir no alpendre do velho. As crianças acharam graça.
Diziam que ele agora era o cão de guarda místico. Mas havia mais. Toda vez que alguém da vila se aproximava com mais intenções, fosse para fofocar, fosse para roubar uma fruta do quintal, Scaramelo rosnava baixo, quase imperceptível. Quem conhecia, respeitava. Quem não conhecia, aprendia rápido. A primeira reviravolta aconteceu dias depois, quando um turista apareceu com uma câmera pendurada no pescoço, perguntando pelo cachorro que venceu a cobra. Disseram que ouviu a história em uma pousada a 30 quilômetros dali. A vila riu. História de pescador, diziam. Mas o turista era insistente. Seguiu até o velho, tirou fotos de Caramelo e, sem querer, registrou mais do que esperava, e na última imagem da série, escondida entre galhos ao fundo, estava a silhueta da jiboia, não fugindo, mas observando. A foto correu o mundo virtual. Em menos de uma semana, mais turistas chegaram. Queriam ver Caramelo, a cobra, o velho e tudo mais que envolvesse aquele pedaço esquecido do sertão. A vila se dividiu. De um lado, quem via ali uma oportunidade, vamos montar um café temático, vender camiseta com o cachorro, diziam. Do outro, os mais velhos temiam que a invasão quebrasse o equilíbrio daquele lugar. O padre tentava mediar, mas nem a cruz dava conta do burburinho. Caramelo, por sua vez, não parecia se importar com fama ou foto. Continuava seu ritual, farejar, observar, proteger. O ataque da cobra não o deixou mais fraco, o deixou mais atento. O velho, em silêncio, sabia o que ninguém mais sabia, e aquela jiboia não era qualquer cobra. Era sinal de algo mais profundo, mais antigo. E Caramelo, de alguma forma, estava no centro disso. Numa tarde quente, a neta do velho chegou com uma mala e olhos preocupados. Grávida de poucos meses, disse que viera buscar o avô. Lá na cidade o senhor vai ter cuidados, vai ter clínica perto, vai ver o bisneto nascer. O velho apenas balançou a cabeça. Não sou eu que preciso de cuidados, menina. É essa a terra. Ela não entendeu. Naquela mesma noite, Caramelo se levantou no escuro e começou a latir para o horizonte. O velho acordou, abriu a porta, e ali, entre os mandacarus, a sombra da jiboia os observava outra vez. Não se movia. Apenas observava. A escuridão da madrugada era espessa como tinta fresca, daquelas que gruda na pele e não sai com água. A vila dormia em silêncio, exceto por Caramelo, que permanecia imóvel diante da porta do velho. As orelhas estavam em pé, os olhos fixos nas sombras que dançavam além da estrada. Ele não rosnava, não latia, apenas observava. O velho, em pé no alpendre, apoiava-se no cajado. Com a neta dormindo dentro de casa, ele mantinha os olhos semicerrados diante da escuridão. O silêncio entre o homem e o cachorro era quase sagrado, como se ali houvesse uma conversa muda, feita só de respiração e intuição. A jiboia não atacava. Não recuava. Estava ali, como se aguardasse. Ao amanhecer, ela havia sumido, mas deixou um rastro claro, de marcas profundas no barro, folhas amassadas, e um cheiro denso que só os mais antigos da vila ainda sabiam identificar, o cheiro da terra acordada, da natureza prestes a se movimentar. Caramelo voltou a deitar, mas não dormiu. Desde o ataque, seu comportamento havia mudado. Mais calado, mais atento, como se visse além do que seus olhos podiam enxergar. Quando a neta do velho acordou e encontrou o cachorro ali, sujo de barro, apenas balançou a cabeça. Esse cachorro ainda vai matar o senhor do coração. O velho apenas sorriu, coçando a barba. Ou vai salvar. A vila, por sua vez, estava diferente. As ruas de barro agora haviam mais movimento que o habitual. Turistas com câmeras, mochilas e celulares apareciam em busca do cão que venceu a cobra. Donas de casa começaram a assar bolos para vender, artesãos improvisaram chaveiros de caramelo em biscuit, e até o sacristão da igreja foi visto tentando pintar uma pequena cobra numa tábua de madeira. Mas nem todos estavam satisfeitos. Dona Zefa, a benzedeira, estava inquieta. Nas últimas 3 noites, seus sonhos eram os mesmos, uma cobra gigante se enrolando em volta da vila, apertando, apertando, até o sino da igreja se calar.
Para ela, aquilo tudo era um aviso. E o centro de tudo estava ali, no cachorro e no velho. Esse povo acha que é só mais uma história. Não vê que tem coisa se mexendo debaixo do chão, murmurava ela para quem quisesse ouvir. E quase ninguém queria. Na tentativa de proteger o que acreditava estar sendo ameaçado, Dona Zefa preparou uma cerimônia de defumação e proteção espiritual para o povoado. Fez cruzes de palha, espalhou folhas de arruda, pendurou fitas vermelhas nas porteiras. Convidou os moradores para rezas no terreiro. Alguns foram, outros riram. A gente já tem caramelo, o guardião, diziam. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. O gado de seu Juvenal rompeu a cerca e correu desgovernado em direção à mata. Os porcos de Dona Lina sumiram do chiqueiro sem deixar rastro. E um galinheiro inteiro foi encontrado vazio, sem sinais de arrombamento. A vila começou a cochichar. Seria obra da cobra? Ou algo mais? Enquanto isso, Caramelo parecia cada vez mais distante do cachorro brincalhão que todos conheciam. Passava horas farejando pontos específicos da mata, escavando o chão, voltando com patas sujas e olhar desconfiado. Ele parou de aceitar petiscos dos visitantes e só se alimentava quando o velho colocava a comida. Às vezes, nem isso. A neta do velho começou a se preocupar. Esse cachorro tá doente, vô. Não vê que ele nem abana mais o rabo? Ele tá vendo o que a gente não vê, menina, respondeu o velho, cortando um pedaço de rapadura com a lâmina gasta de uma faca de cabo torto. No fundo, ele sabia. Aquilo tudo, a cobra, os animais sumindo, os sonhos de Dona Zefa, o comportamento de Caramelo, não era coincidência. Era ciclo. Algo que se repetia, algo que estava voltando. Uma reviravolta média se deu numa tarde abafada, quando uma criança de 8 anos desapareceu da praça. A mãe gritava desesperada, e logo a vila inteira correu mata adentro em busca da menina. Foi Caramelo quem a encontrou. Ele seguiu o cheiro dela até um tronco oco, a metros de onde as marcas da jiboia haviam sido vistas dias antes. A menina estava bem, só assustada. Disse que ouviu os sussurros no vento e se sentiu chamada para dentro da mata. Após esse episódio, a vila ficou dividida. Metade passou a tratar Caramelo como um guia espiritual. A outra metade dizia que a presença da cobra era um castigo e que o cachorro era, no mínimo, um presságio. O velho assistia tudo em silêncio. Alguns dias depois, a neta do velho decidiu confrontá-lo. A gente não pode mais ficar aqui, vô. Isso tudo tá ficando grande demais. Eu tô grávida, preciso pensar na criança. O senhor não vê que isso não é lugar para nós? Ele respirou fundo. Justamente por isso, menina. Porque é lugar para quem precisa nascer com o pé na terra. Quem nasce longe disso aqui, perde a alma sem nem perceber. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto, com olhos marejados. Enquanto os humanos debatiam e temiam, a natureza parecia mais viva. Os ventos mudaram de direção. Pássaros raros apareceram. Árvores que nunca haviam frutificado começaram a florir. A própria terra parecia se reconfigurar. Um dia, enquanto Caramelo escavava em um ponto da mata que parecia comum, encontrou uma pedra retangular com símbolos estranhos gravados. O velho foi chamado. Quando limpou a superfície da pedra com o lenço do bolso, seus olhos se fixaram. Era uma figura rupestre. 2 animais, um cachorro e uma cobra, lado a lado, ambos olhando para um ponto fora da cena. Era um tipo de mapa ou registro ancestral. E o mais curioso, o cachorro era Caramelo. O padre da vila foi chamado para ver o achado. Depois, os turistas. Depois, um professor de história de uma cidade próxima. A vila ganhou manchete em sites e jornais como o povoado do cachorro guardião. Mas a verdade era mais profunda. O velho reuniu os moradores no salão da igreja. Com voz calma, contou o que sabia, sou o que sentia, muito antes de nós, essa terra já era protegida. A cobra e o cachorro não eram inimigos. Eram 2 lados da mesma coisa, o instinto e o cuidado. O ataque não foi um erro.
Foi um teste. Silêncio. Dona Zefa foi a primeira a se levantar. Então o cachorro não venceu a cobra? O velho olhou para Caramelo, que descansava no canto, atento. Não. Eles se reconheceram. Nos dias que se seguiram à revelação da pedra gravada, a vila mergulhou num silêncio inquieto. Não era o mesmo sossego de antes, aquele silêncio preguiçoso das tardes de rede e do som de panela batendo ao longe. Era um silêncio tenso, como se todos estivessem esperando que algo surgisse do chão, do céu ou das sombras do mato. A pedra continuava no mesmo lugar onde Caramelo a havia encontrado, mas agora protegida com folhas de bananeira, amuletos e sinais de defumação feitos por Dona Zefa. Ninguém ousava tocá-la de novo. Alguns moradores passaram a acender velas ao redor da pedra durante a noite. Outros apenas evitavam passar por perto. Caramelo, no entanto, não se afastava. Dormia ao lado da pedra, rosnava baixo sempre que alguém se aproximava com muita curiosidade e, de tempos em tempos, cheirava as inscrições como se tentasse decifrar o que ali estava contado. O velho sabia. Ele não precisava de livros ou doutores para compreender o que estava acontecendo. Aquela pedra era um lembrete. Um aviso. Um retorno. A neta do velho, grávida de quase 5 meses, estava cada vez mais desconfortável. Ela assistia tudo com olhos aflitos. As histórias da vila, os rituais, as visitas dos forasteiros, as mudanças no cachorro. Isso aqui tá virando uma novela mística, vô. A gente precisa ir embora enquanto dá tempo. E ir para onde? O velho respondeu sem levantar os olhos da lamparina que acendia. Pra a cidade. Lá tem hospital, tem escola. Tem estrutura, vô. Aqui tem cobra no quintal, cachorro que lê pedra, e o povo achando que tudo isso é milagre. E não é? A pergunta ficou no ar, sem resposta. A neta recolheu suas coisas e entrou, batendo a porta de leve, como quem não queria brigar, mas não via mais saída. Enquanto isso, na outra ponta da vila, o padre e Dona Zefa passaram a conversar com mais frequência. De início, estavam em lados opostos, ele pregava a prudência, a fé tradicional, e ela recorria às folhas, às rezas antigas e ao que chamava de ovozes da mata. Mas agora, os dois sabiam que algo maior estava acontecendo. E que, talvez, não fosse tempo de disputas, mas de união. Essa vila está se tornando um ponto de energia. Você sente, não sente? Disse Zefa, mexendo um chá no fogão a lenha. Sinto. E confesso que estou com medo. Mas fé sem dúvida não é fé, é certeza. E não fomos chamados para viver de certezas. E quem você acha que está chamando? O padre não respondeu. Apenas olhou para a janela, onde Caramelo passava trotando, com o rabo erguido e o focinho no chão. Na semana seguinte, uma nova reviravolta pegou a todos de surpresa. Um grupo de forasteiros chegou à vila com caminhonetes pretas e coletes de identificação. Diziam ser de uma organização ambiental. Tinham autorização de um órgão regional para capturar e remover espécies potencialmente perigosas à população local. Tinham apenas um alvo, a jiboia. Não vai ter matança, dizia o líder do grupo, um homem de fala firme e sorriso controlado. Vamos levar o animal para um centro de pesquisa, onde será cuidado e estudado. A vila ficou em alvoroço. Uns apoiaram. Tá certo, é bicho perigoso, pode atacar criança de novo. Outros se revoltaram. Essa cobra nunca fez mal depois do primeiro ataque. E mesmo ali, não matou, não. Mas ninguém falou mais alto que o velho. Ele se posicionou em frente à caminhonete, com Caramelo ao lado. O cajado fincado no chão e o olhar firme. Essa cobra é parte daqui. Levar ela é tirar a alma do que essa terra ainda tem de viva. Os homens tentaram argumentar, mostrar documentos, dizer que era ordem superior. Mas Caramelo começou a rosnar baixo. Depois latiu. Depois avançou em círculos ao redor dos carros, como se soubesse o que significavam aquelas rodas. A situação só não virou confusão porque, ao anoitecer, uma ventania inesperada levantou poeira e folhas secas por toda a vila. As luzes piscaram.
Os postes oscilaram. Um dos carros atolou no barro repentino, e os homens, assustados, decidiram adiar a ação. Voltaremos com reforços, disseram. Mas nunca voltaram. Naquela noite, a jiboia apareceu novamente. Não para atacar, mas para observar. Parou a poucos metros do velho e de Caramelo, que mais uma vez estava acordado, alerta, mas calmo. O velho não moveu um músculo. Só falou, em voz baixa, e se eles voltarem, não estarei aqui para impedi-los. Vai ser você quem vai ter que decidir, meu amigo. Caramelo olhou para a cobra. Depois para o velho. E abaixou a cabeça, como quem entende que a responsabilidade já mudou de mãos, patas. O tempo passou. As chuvas que não vinham há anos, vieram. Fracas, mas constantes. Os ipês floriram fora de época. Pássaros raros sobrevoaram a vila em bandos. As plantações voltaram a dar frutos em solo anti-seco. E a pedra, sada inscrição, ganhou uma cobertura de madeira feita por voluntários, com um banco de frente, onde moradores sentavam para contemplar. Caramelo se tornou mais que um símbolo. Passou a ser guia. Quando algum visitante se perdia, ele surgia. Quando uma criança corria sozinha para o mato, ele aparecia, latindo, chamando. Quando um animal adoecia, ele dormia ao lado. A neta do velho, ao ver tudo isso, começou a mudar o tom. Já no 8º mês de gravidez, passou a acompanhar o avô nas andanças. Deixou de falar em mudança e começou a plantar hortaliças no quintal. Um dia, ao ver Caramelo dormir com o focinho encostado na barriga dela, sentiu o bebê se mexer. E chorou. Talvez o senhor tenha razão. Talvez o mundo que eu achava seguro não seja tão seguro assim. E talvez esse aqui, com toda a sua bagunça, seja o certo pra gente. O velho apenas sorriu. Não é o mundo certo. É o nosso. A vila continuava simples. Continuava poeirenta. Continuava sertão. Mas agora era mais. Era lenda viva. Era história contada em ônibus, em rádios locais, em vídeos de celular. Mas para quem ali vivia, o mais importante não era fama, era o equilíbrio restaurado. E tudo por causa de um cão Caramelo. Um cachorro que venceu uma cobra, não com força, mas com presença. Que virou guardião, não por querer, mas por ser escolhido. E que agora dormia, em paz, ao lado do velho, sabendo que ainda haveria mais por vir. Mas por ora, o silêncio estava de volta. Aquele bom. O das redes balançando. O do café coando. O do riso das crianças brincando com Caramelo na praça. Na vila, tudo começou com um cheiro. Não era o aroma da terra molhada depois da chuva, aquele que despertava lembranças boas, de infância descalça no barro. Também não era o cheiro do café torrado que Dona Rita preparava todas as manhãs, ou das folhas secas que o vento arrastava no terreiro da igreja. Era outro. Um cheiro denso, ancestral, como se o próprio chão respirasse. Caramelo foi o primeiro a sentir. No meio da madrugada, levantou as orelhas, farejou o ar e emitiu um latido curto, seco. O velho acordou no mesmo instante, como se seu corpo ainda compartilhasse o relógio do cão. Ele não perguntou nada. Levantou-se, calçou as sandálias, com o cajado na mão, seguiu o cachorro até o limite da vila, onde o mato se encontrava com as pedras. Ali, o chão vibrava. Não era terremoto. Era sutil, mas presente. Uma pulsação contínua, como o bater lento de um coração gigantesco enterrado sob os pés de todos. E na entrada da mata, como já era de se esperar, estava ela e a jiboia. Mas dessa vez, não sozinha. 2 outras serpentes, menores, estavam ao seu lado. Paradas. Observando. Não havia hostilidade. Havia espera. O velho olhou para Caramelo. O cachorro se sentou, atento. O velho se ajoelhou e tocou o solo com a palma da mão. A terra acordou, murmurou. Na manhã seguinte, os moradores foram acordados por sons diferentes dos galos e do rádio da mercearia.
Do lado da igreja, uma poça d'água havia brotado do nada. Mais adiante, no antigo terreno baldio, um broto de árvore começou a crescer numa velocidade incomum, em 3 dias, já tinha mais de 2 metros de altura. O sino da capela tilintava por conta própria nas madrugadas. Alguns diziam que era o vento. Outros, que era aviso. Dona Zefa voltou a sonhar com as cobras. Mas agora elas não apertavam a vila. Elas se arrastavam em círculo, protegendo, rodeando. E no centro, sempre ele, Caramelo. A neta do velho, cada vez mais próxima do parto, passou a ter sonhos também. Mas não com cobras. Sonhava com raízes. Muitas, entrelaçadas, pulsando sob seus pés. E quando acordava, seu ventre vibrava, como se o bebê dentro dela sentisse o mesmo chamado que ela. Esse menino vai nascer. Com o espírito da terra, dizia Zefa, com a mão sobre a barriga da moça. Com o tempo, começaram a aparecer visitantes diferentes. Não eram mais os turistas curiosos, com câmeras e mochilas. Agora vinham estudiosos, naturalistas, gente que queria entender aquele ponto energético no sertão esquecido. O professor de geologia trouxe equipamentos e mapas. Detectaram uma anomalia tectônica leve, mais ativa. Falaram em estudos, em artigos científicos. Mas o velho apenas sorria. Eles procuram explicação, mas o que tem que encontrar é respeito. Enquanto isso, Caramelo tornou-se ainda mais reservado. Seguia por trilhas que ninguém conhecia. Sumia por horas. Voltava com folhas grudadas ao pelo, olhos semicerrados, respiração pesada. Parecia carregar o peso de algo que nem ele compreendia por completo. Mas seu instinto dizia que estava próximo. Próximo de quê? Nem mesmo ele sabia. Mas sentia. Numa tarde abafada, a primeira grande mudança aconteceu. No centro da vila, onde havia uma antiga cruz de madeira fincada no chão há mais de 50 anos, uma rachadura surgiu. Ela não foi aberta por um raio, nem por vandalismo. Surgiu como se estivesse ali há muito tempo e só agora tivesse decidido mostrar-se. Dentro da fenda, uma luz fraca, esverdeada, pulsava. Os moradores se reuniram em volta. Ninguém ousou tocar. Até o padre, costumeiramente racional, recuou 2 passos. Isso é coisa de outro tempo, murmurou. Foi Caramelo quem se aproximou. Lentamente, farejando, ele enfiou o focinho no espaço estreito. Seus olhos brilharam por um segundo. Depois, recuou. E latiu. Um latido firme, autoritário, como quem diz, e não é hora ainda. O velho acenou para todos, e deixem como está. A terra tá falando, e a gente só precisa escutar. Com o tempo, a vila passou a seguir um novo ritmo. A feira continuava. O rádio ainda tocava a modinha no fim da tarde. Mas agora havia rituais. Orações conjuntas ao entardecer. Caminhadas silenciosas até a pedra de Caramelo. Crianças que aprenderam a ficar quietas quando o cachorro se deitava. Todos haviam entendido, de alguma forma, que estavam vivendo dentro de algo sagrado. E então, a segunda reviravolta aconteceu. A neta do velho entrou em trabalho de parto antes da hora. Chovia fraco. A estrada para a cidade estava intransitável. O médico local havia viajado para um congresso. Era Zefa quem estava ali, ao lado da moça, com panos fervendo e orações antigas. Mas o parto estava difícil. Complicado. A criança parecia não querer sair. A respiração da mãe ficava fraca. O ar na casa pesava. Foi quando Caramelo entrou. Não esperou ser chamado. Não latiu. Apenas se deitou ao lado da moça, encostou o focinho na barriga dela e fechou os olhos. Um calor suave se espalhou no ambiente. Como se o mundo parasse de girar por um instante. A moça gritou. Depois gemeu. Depois chorou. E, por fim, o choro do bebê preencheu a casa como se fosse um canto de pássaro em dia de sol. Zefa caiu sentada, exausta. O velho chorava em silêncio. E Caramelo.
Caramelo apenas se levantou, lambeu o rosto da criança e saiu, como se aquilo fosse apenas mais uma parte do seu dever. A criança nasceu saudável, forte, com um fio de cabelo dourado que parecia refletir a luz. A mãe disse que ele abriu os olhos já no primeiro dia. E que, quando os abriu, olhou diretamente para Caramelo. A vila comemorou como nunca. Houve festa, dança, reza, forró no terreiro. Até os mais céticos brindaram. Mas o velho sabia, e aquilo não era o fim. Era só o meio. Nas semanas seguintes, Caramelo mudou. Mais quieto, mais isolado, menos brincalhão. Começou a dormir longe da vila, nas pedras, sob as árvores. A jiboia não foi mais vista, mas os moradores sentiam sua presença. E a terra, sempre a terra, continuava viva. Vibrando. Pulsando. Um dia, ao entardecer, Caramelo sumiu. Não apareceu para comer, nem para farejar a feira. As crianças o chamaram. O velho o esperou. A vila sentiu sua falta como se faltasse o ar. Ao amanhecer, encontraram-no deitado ao lado da pedra sagrada. Não ferido, não doente, apenas exausto. Dormia profundamente, como se tivesse percorrido milhas dentro de um sonho. Ao seu lado, uma nova inscrição havia surgido na pedra. Ninguém sabia como. Era recente, mas com a mesma linguagem ancestral. Dessa vez, era uma única figura, um cachorro, com um círculo em volta. Protegido. Honrado. A vila entendeu. Caramelo agora era mais que guardião. Era parte da própria história da terra. As manhãs na vila nunca mais foram as mesmas desde o nascimento do menino. O ar parecia mais leve, e mesmo o calor escaldante trazia uma sensação de conforto, como se a própria natureza estivesse menos agressiva. Era como se a terra sorrisse em silêncio. A criança crescia forte e esperta. Os olhos, grandes e atentos, acompanhavam tudo com curiosidade silenciosa. O velho dizia que ele tinha o olhar de quem vê dentro, e ninguém duvidava disso. Aos poucos, o menino foi sendo apelidado pelas mulheres da vila de o Filho da Terra, mas em casa era apenas o meu pequeno raio, ou como a mãe o chamava, com os olhos marejados de gratidão. Mas Caramelo já não era o mesmo. Desde o nascimento do bebê, ele se afastava cada vez mais do convívio com as pessoas. Preferia a solidão das pedras, o sussurro das árvores e o cheiro profundo da mata. As crianças tentavam brincar com ele, mas ele apenas observava de longe, sem rosnar nem abanar o rabo. Apenas, e presente. Vigilante. O velho, com o tempo, entendeu. Caramelo não era mais apenas um cão de rua. Era parte de algo que o tempo não explicava. Uma ponte entre mundos. E agora, a ponte estava se estreitando. Certa noite, um trovão seco sacudiu a vila. Não havia chuva, mas o som parecia sair do próprio chão. No dia seguinte, os moradores encontraram 3 árvores centenárias tombadas, todas na direção leste da mata. Nenhum vento fora forte o bastante para derrubá-las. Nenhuma praga havia corroído suas raízes. Elas simplesmente caíram. A terra está apontando o caminho, disse o velho, esfregando o cajado no solo rachado. Caramelo já havia pressentido isso. Nos dias anteriores, passara horas circulando aquela região. Farejava cada galho, cavava com as patas, lambia as pedras. E agora, com as árvores caídas, havia um novo caminho visível, um corredor natural entre cipós, pedras e folhas. O velho chamou isso de o trilho do instinto. A gente vai ter que seguir ele. Não sei o que tem lá. Mas seja o que for, é a hora. A neta do velho, com o bebê no colo, tentou impedir. O senhor tá velho demais, vô. Deixa isso pra depois. Ninguém tá pedindo que você entre nesse mato com Caramelo. Mas a terra tá. E ela chama mais alto que qualquer neta preocupada. Ele sorriu. Ela chorou. Mas não impediu. No dia seguinte, antes do sol nascer, o velho e Caramelo partiram. Não levaram comida, nem ferramentas.
Apenas o cajado, um cantil com água de cacimba, e o instinto do cão. Os moradores observaram de longe. Alguns rezaram. Outros apenas esperaram. O caminho era estreito, irregular. A mata parecia a mais. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Fechada, como se quisesse testar a vontade dos que ousavam atravessá-la. O calor era abafado, o ar úmido, e os sons dos bichos ecoavam de todos os lados. Mas Caramelo avançava firme, com o focinho sempre à frente. O velho seguia seu ritmo, devagar, mas com o passo constante. Horas se passaram até que chegassem a uma clareira esquecida, cercada por pedras cobertas de limo e árvores que ninguém da vila jamais vira. Ali, no centro, um pequeno lago refletia o céu de forma tão nítida que parecia espelho. E deitado à beira do lago, envolto em raízes, estava um crânio de animal, talvez de uma cobra antiga, imensa, com presas desgastadas pelo tempo. O velho se aproximou e ajoelhou. Aqui foi o fim de um ciclo, disse, tocando a terra. E talvez o começo de outro. Caramelo se deitou ao lado da caveira, como se reconhecesse o local. Fechou os olhos por alguns minutos, respirando fundo. Quando os abriu, olhou fixamente para o velho. Um olhar que dizia, você precisa ver o que eu vejo. Foi então que a terceira grande reviravolta aconteceu. O solo sob os pés do velho tremeu levemente. Não foi um tremor de medo, mas de revelação. As raízes ao redor do lago começaram a se mexer, afastando folhas secas e terra até revelar um novo símbolo esculpido numa pedra soterrada. Era um círculo com 3 figuras, uma serpente, um cão e uma criança. O velho tocou o símbolo e compreendeu. Não era apenas sobre equilíbrio entre homem e natureza, predador e protetor. Era sobre renovação. O ciclo estava completo, e agora, o guardião precisaria passar o fardo adiante. Na vila, enquanto o velho e Caramelo desvendavam o segredo da clareira, a criança chorava sem parar. A mãe tentava de tudo, e Zefa, de volta a casa, fazia rezas com folhas de arruda e benzedeiras antigas. Mas o menino só se acalmou quando um pedaço de pano usado por Caramelo foi colocado ao lado do berço. Esse menino tem ligação com o cão, disse Zefa, com voz embargada. Ele é a próxima ponte. No dia seguinte, Caramelo e o velho voltaram. O cachorro estava diferente. Os pelos estavam eriçados, o olhar mais calmo, mais distante. Ele não correu, não latiu, não celebrou o retorno. Apenas foi até a criança e a olhou por um longo tempo, como quem diz adeus. O velho explicou à vila o que havia encontrado. Contou sobre o lago, sobre o crânio, sobre o símbolo. Falou da ligação entre as 3 figuras e disse que Caramelo agora precisava descansar. E, talvez, partir. Foi aí que o mais inesperado aconteceu. Naquela mesma noite, a jiboia retornou. Não apareceu para atacar ou amedrontar. Apenas surgiu na praça da vila, silenciosa, e parou a poucos metros de Caramelo, que já a esperava. Eles se olharam. Por longos minutos. Depois, Caramelo deu um passo à frente, encostou o focinho no corpo frio e escamoso da serpente e, em silêncio, deitou-se ali. A vila inteira assistiu. Alguns com medo, outros com lágrimas. Mas ninguém se moveu. O velho se aproximou, com a neta e o bebê ao lado. Ele não tá indo embora. Ele tá voltando para onde começou. Caramelo fechou os olhos. A cobra envolveu-se lentamente em volta do corpo do cão, mas sem força, sem aperto, como um abraço. Os dois permaneceram assim por longas horas, até que o dia amanheceu. E, com a primeira luz do sol, a jiboia deslizou para dentro da mata, desaparecendo. E Caramelo não estava mais ali. No local onde ele estivera, havia agora uma pedra pequena, arredondada, com uma única marca na pata de um cão gravada no centro, rodeada por folhas secas que o vento não tocava. A vila chorou. Mas não como quem perde. Chorou como quem agradece.
Nos dias que seguiram, a natureza se manteve viva. Os ventos mudaram. Os frutos cresceram. As chuvas vieram. E o menino, su pequeno filho da terra, começou a engatinhar. Sempre em direção à mata. Sempre atrás do vento. Como se algo, ou alguém, o chamasse de volta. A aurora se insinuou timidamente no céu quando a vila despertou, desta vez, com um silêncio ainda mais pesado do que o habitual. O espaço vazio onde Caramelo costumava dormir, entre as pedras e folhas secas, estava ali, escuro, quase implorando por respostas. A pedra gravada com a pata, símbolo do cão guardião, brilhava quase como se emanasse uma luz própria, mesmo no começo do dia. A neta do velho segurou o bebê no colo, os olhos marejados refletindo o símbolo enterrado. As mães da vila, já acostumadas às reviravoltas do incomum, sentiram cada peito apertar. Uma onda de saudade táctil invadiu o coração da comunidade, mas havia algo mais, algo novo que pulsava sob essa ausência, de esperança. O velho apareceu no centro da praça com o cajado na mão, passos lentos, olhar firme, mas carregado de algo que ninguém conseguia nomear. Ele parou diante da pedra redonda e, entre um suspiro, ergueu a voz: "Ele agora faz parte da terra. E a terra nos convocou para algo maior." Dois silêncios surgiram na vila, o dos que queriam partir para a cidade, agora em dúvida, e o dos que nunca imaginaram que algo vivo pudesse se enterrar em suas próprias raízes. Enquanto isso, o menino, seu filho da terra, seguia engatinhando, vagarosamente se aproximando da praça. Seus olhos, atentos e curiosos, pareciam guiar suas mãos em direção à pedra, como se ela fosse um farol que chamasse por ele. Quando finalmente encostou a palma no símbolo canino, uma leve vibração percorreu seu braço e o chão tremeu por um segundo, punhados, como se a terra dispersasse um chamado profundo e silencioso. Nesse instante, a reviravolta seguinte se revelou em sussurros entre as pessoas da vila, e a natureza não buscou um guardião. Ela encontrou um sucessor. Na semana que se seguiu, o vilarejo mergulhou em transformação. O espaço ao redor da pedra virou zona de silêncio litúrgico. Não se falava alto ali. Menos ainda se caminhava sem propósito. As crianças se acomodavam aos poucos, em roda, durante as manhãs, observando o menino brincar às margens da praça, quase reverenciando o que, para elas, era mais que uma brincadeira. Nas trilhas da mata, folhas murchas se erguiam como se saudassem um novo guardião. As árvores inclinavam-se, inundadas de brilho fosco. O ar cheirava a vida antiga e promessa renascida. A seca, que antes espreitava cada plantação, agora parecia mansa. A natureza, tão profundamente ligada à terra e ao que dela brota, retomava seu compasso através de um novo ciclo. E o velho, envolto em rochas milenares e poeira ancestral, passou a caminhar mais lentamente. Seu cajado, que já gerara 3 batidas de afastamento da serpente, agora servia de guia para acompanhar o menino. Cada passo era uma conversa silenciosa entre imagens antigas gravadas nas pedras e os ecos de um petulante chorinho infantil que enchia o ar de esperança. Dona Zefa, em casa, preparava chás com arruda e folhas sagradas para proteger o menino. Narrava histórias às mulheres da vila, enfatizando que a criança não era apenas um garoto que nascerá ali. Ele era ponte, entre o que fora e o que viria, se precisava crescer protegido. Um pano amarrado ao berço carregava até hoje mostras das cores do cajado, como matriz espiritual que ainda pulsava sob sua pele. No território esquecido da clareira, o lago refletia o sol com intensidade diferente. As raízes que antes cobriam a caveira agora se fechavam ao redor do crânio como um abraço reconfortante. E o símbolo tripartido, serpente, cão, menino, tornou-se um mantra silencioso entre os ancestrais e quem nasceria dali para frente. Os turistas e estudiosos continuaram a chegar, mas agora com um olhar diferente. Não mais curiosidade sensacionalista, mas respeito contido. Alguns traziam cadernos de anotações. Outros, câmeras discretas. Houve quem pedisse permissão para gravar um vídeo, e o padre concedeu sob condição em que se registrasse o cuidado do vilarejo, e não o espetáculo que rouba a alma. Um dia, uma senhora idosa, precisando de coragem, estendeu a mão e tocou a pedra da pata. Sentiu algo. Um leve arrepio que espalhou vertentes de consciência por seu corpo. Olhou para o céu,
para as pedras, para o recém-nascido nos braços da mãe, se chorou. Nem tristeza, nem alegria, mas reconhecimento. A vida tinha um sentido que ultrapassava essa manhã, esse chão, esse fio de história. Com o tempo, o vilarejo se ajustou ao novo ritmo. A feira matinal, da qual o velho tanto gostava, passou a ter um momento de reverência, um silêncio entre o tilintar das moedas e o barulho das panelas, lembrando que tudo vive dentro de um ciclo maior. A neta e seu filho permaneciam ali, na varanda de barro da casa de palha, agora renovada, ainda parecendo pequena diante do cosmos silencioso. Ela entendeu que tinha escolhido esse chão, e não apenas por medo ou costume. Seu filho, coberto de terra e futuro, respirava com o peso leve da responsabilidade, ainda que não a soubesse carregar. Uma última reviravolta grande aconteceu quando a primeira chuva forte depois de meses desabou sem aviso. O céu derramou vida. Não foi tempestade. Foi cura. A terra absorveu cada gota como um pão molhado que finalmente encontra fome. O crânio antigo, escondido num canto da clareira, ficou limpo e claro. O lago, cristalino, voltou ao vidro sereno de gravação ancestral. No amanhecer seguinte, o menino acordou com olhos abertos, não apenas enxergando, mas conhecendo. Sorriu. E, sozinho, estendeu a mão para o alpendre, como se aquele abraço de raiz e história fosse seu. A câmera discreta de um visitante capturou o momento, não como manchete, mas como testemunho do que é o vínculo entre vida e terra. A vila celebrou em silêncio e leveza. Nas mãos, neve de açúcar queimado de bolo, rapadura, café quente. Nas vozes, cantos tranquilos, cordel recitado entre rodas, mãos trançadas e abraços duradouros que possibilitaram seguir. Porque agora, o guardião era a ponte que havia reencontrado sua forma, corpo de terra, pele de criança, olhos vivos de promessa. E nesse mundo pequeno que virou universo, renasceu a certeza de que o ciclo continuava, se que o futuro já havia começado. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas quando a vila acendeu suas pequenas lamparinas, espalhando uma luz bruxuleante pelas ruas de terra batida. A atmosfera era de uma calma renovada, como se o ar estivesse impregnado de um novo significado, uma serenidade difícil de explicar para quem não conhecia as histórias que carregavam o lugar. O menino, agora um pouco maior, passava longos momentos sentado na varanda da casa simples que fora reconstruída junto ao velho. Com o rosto sempre atento, ele observava a mata, como se nela estivesse escondida a resposta para todas as perguntas que ainda não sabia fazer. O velho, por sua vez, permanecia ao seu lado, transmitindo histórias que misturavam o passado da vila com as lendas ancestrais das florestas e dos rios. Foi numa dessas tardes, com o vento trazendo o aroma doce das flores silvestres, que a primeira pequena reviravolta do capítulo se revelou. Enquanto caminhavam pela trilha perto do riacho, o menino parou abruptamente e apontou para uma marca na terra, uma pegada que não pertencia a ele, nem a nenhum dos animais que conheciam. O velho se aproximou, analisou e franziu o senho. Alguém esteve aqui, disse baixinho. Não faz parte do nosso mundo. A vila havia sido, até então, um refúgio tranquilo, protegido pela mata e pelo respeito das pessoas à natureza. A presença daquela pegada desconhecida indicava que o equilíbrio estava prestes a ser testado. Nos dias seguintes, o menino e o velho perceberam sinais semelhantes, em galhos quebrados, pegadas que não correspondiam a animais locais, e por vezes, o som distante de vozes humanas que não pertenciam à vila. Essa nova ameaça era sutil, mas presente. Uma pequena tensão começou a crescer na comunidade, fazendo com que antigos receios ressurgissem. Apesar disso, a vila continuava suas atividades diárias. As crianças brincavam próximas ao lago, agora um ponto de encontro simbólico, enquanto as mulheres cuidavam das plantações com um zelo ainda maior. O menino, por sua vez, mostrava uma inteligência rara, uma conexão quase mística com a terra e os seres que nela habitavam. Durante uma noite clara, uma conversa entre o velho e a neta revelou outra reviravolta média importante. Eles discutiam a necessidade de proteger o menino e preservar o segredo do símbolo da pata gravada na pedra. O velho sabia que não poderia protegê-lo para sempre e que, em breve, o garoto precisaria enfrentar desafios muito maiores. Ele vai precisar entender quem realmente é, disse o velho, olhando para o céu estrelado.
E o que significa carregar a responsabilidade do guardião? A neta concordou, mas seu olhar estava cheio de preocupação. Ela sabia que a vila, por mais acolhedora que fosse, não seria suficiente para garantir a segurança do menino. Foi nesse clima que, numa manhã de sol forte, aconteceu uma reviravolta média que mudou o rumo da história. Um grupo de forasteiros chegou à vila. Não eram muitos, mas traziam consigo máquinas e ferramentas que indicavam a intenção de modificar a paisagem, talvez para extrair recursos ou abrir novas rotas. O velho e a neta se entreolharam preocupados. O menino, curioso, observava de longe, absorvendo cada movimento. A vila se mobilizou para proteger o espaço sagrado, mas a tensão aumentou. As conversas tornaram-se mais sérias, e as decisões, urgentes. Em meio a esse cenário, uma pequena subtrama começou a se desenrolar. O menino, que até então era silencioso, começou a desenvolver uma amizade inesperada com uma das crianças do grupo. Era uma garota de olhos vivos e sorriso aberto, que também sentia uma conexão especial com a natureza. Eles compartilhavam histórias, exploravam a mata juntos, aos poucos, começaram a construir uma ponte entre os dois mundos, o da vila e o dos visitantes. Essa amizade trouxe esperança, mas também desafios, pois os adultos permaneciam desconfiados. Enquanto isso, o velho ensinava ao menino as antigas tradições, o significado dos símbolos e a importância de respeitar o equilíbrio natural. Ele sabia que aquele conhecimento seria fundamental para enfrentar as adversidades que estavam por vir. Outra reviravolta média se deu quando a jiboia, que antes havia desaparecido na mata, reapareceu perto do lago. Desta vez, seu comportamento era diferente, ela parecia estar protegendo o espaço, observando atentamente os visitantes e os moradores da vila. A presença da serpente trouxe uma mistura de medo e respeito, reforçando a ideia de que a natureza ainda guardava seus mistérios e que o equilíbrio precisava ser preservado a todo custo. O menino, por sua vez, mostrava sinais de crescimento interior. Ele começava a entender a dualidade da vida, essa coexistência entre a proteção e o desafio, entre o cuidado e a coragem. Esse conflito interno era o que moldava sua personalidade, tornando-o forte, empático e determinado. Enquanto isso, a vila enfrentava obstáculos práticos para manter seu modo de vida. A chegada dos forasteiros trouxe mudanças no clima, afetou as plantações e trouxe ruídos que perturbavam a fauna local. As plantações precisavam de água, mas o riacho que abastecia a região começava a secar devido às intervenções humanas. Esses obstáculos tornaram os objetivos do menino e dos moradores ainda mais difíceis. Proteger a vila significava não apenas preservar a natureza, mas também lidar com as forças externas que ameaçavam destruir tudo o que eles construíram. Em meio a esse turbilhão, o velho começou a planejar um ritual antigo para reforçar a conexão entre a vila, o menino e a natureza. Esse ritual, que envolvia cantos, oferendas e danças ao redor do lago, seria um momento crucial para fortalecer os laços e buscar a bênção dos ancestrais. A preparação para o ritual também revelou uma pequena reviravolta, quando o menino teve uma visão durante o sono. Ele viu o passado da vila, as gerações que ali viveram e as batalhas que enfrentaram para proteger aquele espaço sagrado. A visão trouxe clareza e determinação para enfrentar o futuro. No dia do ritual, toda a vila se reuniu ao redor do lago. As mulheres cantavam em coro, os homens tocavam instrumentos simples, e as crianças observavam, encantadas. O menino, vestido com roupas feitas pela neta do velho, era o centro das atenções. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas também a força da comunidade que o apoiava. Durante o ritual, uma última reviravolta grande ocorreu, a terra ao redor do lago começou a brilhar suavemente, e a jiboia apareceu novamente, deslizando lentamente entre os presentes, como se abençoasse o momento. A presença da serpente trouxe um silêncio reverente, e todos sentiram que algo profundo estava sendo renovado. O ritual terminou com um sentimento de união e esperança. A vila estava pronta para enfrentar os desafios que viriam, e o menino estava crescendo para ser o verdadeiro guardião daquela terra sagrada. Com o passar dos dias, a amizade entre o menino e a garota visitante se fortaleceu, mostrando que a ponte entre os dois mundos poderia ser construída com respeito, empatia e coragem. A história seguia seu curso,
com cada capítulo trazendo novos desafios, aprendizados e conexões, mostrando que o verdadeiro poder está na união entre o humano, o animal e a natureza. O céu amanheceu pintado em tons suaves de laranja e rosa, anunciando um novo dia para a vila que já não era mais a mesma. As árvores pareciam sussurrar segredos ao vento, e o ar carregava um perfume de flores recém-abertas misturado com o frescor da terra molhada após a última chuva. O menino, agora com seus primeiros passos firmes, caminhava ao lado da garota visitante, sua presença constante que trazia luz e novas perspectivas à rotina do lugar. A amizade deles era um fio delicado, mas resistente, que conectava mundos diferentes de forma silenciosa e profunda. Na casa do velho, o ar estava impregnado de calma e sabedoria. Ele observava a dupla com olhos atentos, percebendo como aquele vínculo representava mais que simples companhia. Era uma aliança, uma promessa silenciosa de que a vila poderia sobreviver às mudanças que se anunciavam. A pequena comunidade começava a se preparar para a próxima grande etapa da história, a defesa do território contra as ameaças externas que cada vez mais se aproximavam. Havia planos para organizar patrulhas, fortalecer as plantações e ensinar os jovens a respeitar e cuidar da terra. Foi nesse cenário que aconteceu a primeira pequena reviravolta do capítulo. Durante uma caminhada pela mata, o menino e a garota encontraram um ancião que, até então, vivia isolado na floresta. Ele possuía um olhar profundo, marcado por histórias que pareciam emergir das raízes das árvores. O ancião revelou ser um guardião dos saberes antigos, aquele que compreendia as vozes da natureza e os ciclos invisíveis da vida. Sua chegada trouxe esperança, mas também um convite para que o menino e a vila se aprofundassem no entendimento do que estavam defendendo. Pouco tempo depois, o velho organizou uma reunião com os moradores. Ele explicou que proteger a vila não seria apenas uma questão física, mas espiritual. Seria necessário despertar dentro de cada um o respeito e a coragem para manter o equilíbrio, mesmo quando tudo parecesse perdido. Nessa reunião, um conflito interno do menino ficou evidente. Embora determinado e corajoso, ele lutava com dúvidas e medos, o peso da responsabilidade muitas vezes o fazia questionar se estaria à altura daquele legado. Essa vulnerabilidade o tornava mais humano, e sua jornada ainda mais inspiradora. Durante as semanas seguintes, o menino passou por um intenso aprendizado com o ancião. Eles exploraram as profundezas da floresta, identificaram plantas medicinais, aprenderam a ouvir os sinais da natureza e entenderam o significado dos símbolos ancestrais. Cada lição trazia desafios, exigindo paciência e esforço visível. Em paralelo, a garota visitante enfrentava sua própria motivação, ela desejava mostrar que a harmonia entre a vila e o mundo moderno poderia existir, e que a amizade e o respeito eram as ferramentas mais poderosas para superar as diferenças. No meio dessas descobertas, uma reviravolta média sacudiu a vila. As máquinas que os forasteiros trouxeram começaram a funcionar próximo à margem da floresta, ameaçando a tranquilidade e o modo de vida dos moradores. O som das engrenagens ecoava como uma ameaça constante, fazendo com que as noites fossem marcadas por vigílias e planos urgentes. O velho decidiu, então, treinar os moradores para agir com sabedoria e estratégia, evitando confrontos diretos, mas usando o conhecimento da terra para criar barreiras naturais e caminhos que dificultassem a ação dos visitantes. Uma subtrama delicada começou a se desenrolar entre a neta do velho e um jovem da vila. Entre conversas e pequenas trocas de olhares, eles encontraram forças um no outro para lidar com os desafios diários, mostrando que o amor e a parceria também faziam parte da resistência. No entanto, a presença da jiboia voltou a ser sentida de maneira intensa. A serpente parecia ser o símbolo vivo da proteção da vila, e sua aparição gerava respeito e um certo temor. Em um momento tenso, a jiboia bloqueou o caminho de uma equipe de forasteiros, obrigando-os a recuar e mostrando que a natureza não cederia facilmente. O menino, imbuído de coragem renovada, decidiu que era hora de assumir seu papel mais plenamente. Ele organizou uma expedição para reforçar as cercas naturais da vila, plantar novas mudas e limpar o riacho, buscando revitalizar a fonte de vida da comunidade. Durante essa expedição, ocorreu uma segunda reviravolta média. O menino teve que superar um desafio físico e emocional ao quase ser arrastado pela correnteza do riacho em um momento de descuido. Sua reação rápida e o apoio da garota visitante salvaram-no,
mas o episódio serviu como alerta para a importância do cuidado e da responsabilidade. A vila, então, viu um crescimento gradual de sua força coletiva. As vitórias vinham com sacrifícios, como as horas longas de trabalho sob o sol forte, o cansaço das noites mal dormidas, e as preocupações constantes com o futuro incerto. Porém, em meio às dificuldades, floresciam conexões emocionais entre os moradores. Os abraços eram mais longos, os sorrisos mais sinceros, e o senso de comunidade mais profundo. O velho, o ancião e a neta começaram a preparar o menino para o próximo grande passo, o encontro com o símbolo da pata gravada na pedra, que havia se tornado um mistério para muitos, mas que carregava a chave para o equilíbrio do vilarejo. Antes que isso acontecesse, porém, o menino enfrentaria seu maior teste interior, o medo de perder aqueles que amava e o desejo de proteger o que considerava sagrado, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria infância. No fim do capítulo, uma grande reviravolta marcou o futuro da vila. Um dos forasteiros, impressionado com a coragem e a sabedoria do menino e sua comunidade, decidiu unir forças, oferecendo ajuda para proteger a floresta e respeitar o modo de vida local. Essa aliança inesperada foi celebrada com uma pequena festa, onde o cheiro de café fresco, bolo de mandioca e ervas perfumadas preenchia o ar. A música simples, mas vibrante, acompanhava os risos e conversas, enquanto o menino olhava para o céu estrelado, sentindo que a jornada, apesar de longa, valia cada passo. A manhã chegou silenciosa, com a névoa ainda envolvendo a vila como um véu protetor. O ar fresco trazia consigo o aroma da terra molhada e das folhas recém-banhadas pelo orvalho. O menino, agora mais maduro, acordou com o coração acelerado, sentindo que aquele dia seria decisivo para a comunidade que amava. Os preparativos para a celebração da aliança com o forasteiro que se juntara à vila estavam a todo vapor. As mulheres cozinhavam comidas tradicionais, as crianças ajudavam a decorar a praça com flores silvestres e os homens trabalhavam para reforçar as estruturas naturais que protegiam o território. Mas a tranquilidade era frágil. O menino sabia que os desafios ainda não haviam acabado. A ameaça da intervenção externa permanecia, e a responsabilidade que pesava sobre seus ombros continuava a crescer. Em seu interior, a luta entre o medo e a coragem se intensificava, criando uma tensão que somente o tempo poderia dissipar. Durante uma caminhada matinal, o menino e a garota visitante encontraram o velho e o ancião em uma clareira próxima ao riacho. Eles discutiam sobre o significado do símbolo da pata na pedra e sobre como aquele sinal antigo representava a união entre todos os seres da floresta, humanos, animais e plantas. Foi nesse momento que aconteceu uma pequena reviravolta que mudaria a compreensão do menino sobre seu papel na vila. O ancião revelou que aquele símbolo era, na verdade, um mapa que indicava caminhos secretos e fontes de energia da floresta, guardadas há gerações por aqueles que respeitavam a natureza. O menino sentiu uma mistura de medo e fascínio. Sabia que explorar esses caminhos poderia trazer novas descobertas, mas também exigiria coragem e sabedoria para não desequilibrar ainda mais o delicado ecossistema. Enquanto isso, na vila, a neta do velho e o jovem com quem ela compartilhava uma ligação especial começaram a trabalhar em um projeto para criar barreiras naturais que ajudassem a proteger as plantações e o riacho da poluição e das máquinas invasoras. Este esforço coletivo demonstrava que a união e a criatividade poderiam ser as melhores armas para defender o lar. A motivação de cada personagem secundário era clara: proteger a vila, preservar a cultura local e garantir um futuro para as próximas gerações. Durante uma das noites, enquanto o menino dormia, teve um sonho vívido que lhe trouxe uma grande reviravolta média. Ele viu a jiboia novamente, mas desta vez, ela não estava ameaçadora. Pelo contrário, parecia guiá-lo por um caminho luminoso através da floresta, mostrando lugares secretos e ensinando que o medo poderia ser superado pela confiança. Ao despertar, o menino sentiu-se revigorado e determinado a enfrentar o que viesse pela frente. Essa visão serviu como um chamado para que ele explorasse os mistérios do símbolo da pata e compreendesse o verdadeiro significado de ser um guardião. Nos dias que se seguiram, a vila se preparou para uma grande expedição, onde o menino, a garota visitante, o velho e o ancião partiram juntos para desvendar os segredos do mapa gravado na pedra. No entanto, essa jornada não seria fácil. Logo no início, enfrentaram uma reviravolta grande que testou não apenas suas habilidades, mas também a confiança entre eles.
Uma tempestade inesperada caiu sobre a floresta, transformando trilhas em lama e dificultando o progresso. Durante a tempestade, o menino teve que aprender a controlar seu medo, confiar nos companheiros e usar o conhecimento adquirido para encontrar abrigo e proteger o grupo. Essa experiência fortaleceu a conexão entre eles e mostrou que a jornada seria feita não só de conquistas, mas também de superação e sacrifícios. Ao chegarem a um ponto marcado pelo símbolo, descobriram uma caverna escondida, repleta de inscrições antigas que contavam a história da vila, das gerações anteriores e da ligação sagrada entre o homem e a natureza. Essa descoberta trouxe uma reviravolta grande para o menino, que compreendeu que seu papel ia muito além de proteger a vila fisicamente, se ele precisava ser um elo entre o passado e o futuro, guardando a memória e o conhecimento dos ancestrais. Enquanto isso, na vila, os forasteiros que se mostraram aliados continuavam a colaborar, ajudando a fortalecer as defesas naturais e participando das celebrações que fortaleciam o espírito da comunidade. Uma subtrama afetiva ganhou força quando a amizade entre o menino e a garota visitante se transformou em um laço ainda mais profundo, fundamentado na confiança, no respeito e na esperança de um futuro melhor para ambos os mundos que habitavam. A cada passo dado, o menino enfrentava obstáculos significativos, o cansaço físico, o medo da responsabilidade e as dúvidas sobre seu próprio valor. Mas, ao mesmo tempo, colhia vitórias graduais, como o reconhecimento dos moradores, o respeito dos animais e a renovação da esperança na vila. No clímax do capítulo, uma última reviravolta grande revelou uma ameaça inesperada. Parte das máquinas invasoras, desobedecendo os acordos, tentava derrubar árvores próximas ao riacho. A vila precisou agir rápido, usando tudo o que havia aprendido para proteger o espaço. O menino, liderando um grupo de moradores e forasteiros aliados, usou estratégias que uniam conhecimento antigo e tecnologia simples para impedir o avanço. Apesar do sucesso, o custo foi alto, a exaustão e algumas pequenas perdas deixaram claro que a luta continuaria. No fim do capítulo, sob o céu estrelado que parecia abençoar a todos, o menino olhou para o símbolo da pata gravada na pedra, sentindo que havia encontrado seu verdadeiro propósito. A jornada ainda não terminara, mas a esperança renascia forte no coração da vila. O sol nasceu dourado e tranquilo sobre a vila, como se celebrasse a união que havia florescido entre seus moradores, a natureza e até mesmo aqueles que antes eram vistos como desconhecidos. O ar estava fresco, carregado do perfume das flores do campo e do mato recém-cortado, misturado com a brisa leve que soprava da floresta. Era o início do dia em que a vila provaria que a esperança e a coragem sempre podem prevalecer. Caramelo, o cão caramelo de pelos brilhantes, despertou como de costume. Seus olhos refletiam a inteligência e a fidelidade que o tornavam o verdadeiro guardião da vila. Embora ainda fosse um cachorro de rua, sua ligação com os moradores, principalmente com o menino que se tornará seu melhor amigo, era inquebrável. Naquela manhã, Caramelo sentiu uma inquietação no ar. Algo grande estava prestes a acontecer. Seu faro aguçado detectava a presença da jiboia, aquela serpente poderosa que durante meses simbolizara o equilíbrio entre a vida selvagem e o convívio humano naquela floresta. Mas não havia temor, havia respeito mútuo, uma trégua silenciosa que mostrava que o respeito entre as espécies era possível. O menino acordou cedo, sentindo a responsabilidade crescendo dentro dele, mas também uma paz inédita. Ele sabia que o futuro da vila dependia de sua coragem e de sua capacidade de unir os moradores e proteger aquele lugar sagrado. A garota visitante já o aguardava no portão da pequena casa de madeira, com um sorriso sereno que transmitia confiança. Ao longo dos últimos meses, o vínculo entre eles se tornou algo maior do que simples amizade, era uma aliança verdadeira, construída sobre a confiança, o respeito e a luta conjunta por um ideal. O velho e o ancião estavam ali também, prontos para dar o apoio necessário e orientar os passos que a vila daria naquela jornada final. Naquele dia, os moradores tinham um objetivo claro: impedir a construção de uma grande estrada que passaria exatamente pelo meio da floresta, ameaçando todo o ecossistema e a história daquele lugar. Os forasteiros aliados haviam conseguido algumas concessões, mas a luta ainda não estava ganha. Caramelo acompanhava o menino e os moradores enquanto eles preparavam as últimas defesas naturais, barreiras de plantas espinhosas, caminhos ocultos e sinais que só quem conhecia a floresta poderia entender. O cheiro da terra mexida e das folhas secas criava uma atmosfera de tensão e expectativa.
De repente, uma movimentação foi percebida na estrada ainda em construção. Trabalhadores e máquinas tentavam avançar, desrespeitando os acordos. Foi o momento em que uma terceira grande reviravolta abalou a todos e a jiboia surgiu com uma presença imponente, bloqueando o caminho das máquinas, deixando claro que a natureza não aceitaria aquela invasão sem resistência. A tensão entre homem e natureza parecia chegar ao ápice, mas Caramelo, com sua bravura e inteligência, correu em direção à jiboia, não para atacar, mas para se comunicar de forma silenciosa, mostrando que ali havia equilíbrio e respeito. O menino, inspirando-se na coragem do cão, deu um passo à frente e falou com firmeza para os trabalhadores, lembrando-os das promessas feitas e da importância de preservar aquele território. Surpreendentemente, alguns deles mostraram hesitação, tocados pela força daquele momento. Com a ajuda dos moradores e dos forasteiros aliados, o menino propôs uma alternativa: construir a estrada numa rota que respeitasse a floresta, sem destruir o habitat natural, uma solução que unia progresso e preservação. Depois de muitas negociações, a proposta foi aceita. A vibração de alegria se espalhou pela vila, e o sentimento de vitória era palpável. Não era uma vitória fácil, muitos sacrifícios haviam sido feitos, noites sem dormir, momentos de medo e incertezas, mas a persistência e a união tinham triunfado. Caramelo ganhou um lugar especial em todos os corações. Ele era mais do que um cão de rua, era o símbolo da coragem e da amizade que salvaram a vila. O menino sentiu uma emoção profunda ao ver como seu melhor amigo era reconhecido, não apenas como um protetor, mas como um verdadeiro herói. A vila agora respirava um ar de renovação. As árvores, os rios e os animais pareciam celebrar em silêncio. A cultura local, com suas festas, sua culinária e suas tradições, continuava viva, enriquecida pelas novas experiências e pelas conexões que haviam sido formadas com aqueles que chegaram de fora, mas aprenderam a amar aquele lugar. Na festa que celebrou o acordo, o cheiro do café forte e do bolo de mandioca misturava-se com o som das risadas e das músicas tradicionais. Os moradores dançavam ao redor da fogueira, as crianças corriam felizes, e Caramelo estava ali, no meio de tudo, com o olhar atento e o coração cheio. O menino, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu, sentiu uma paz que nunca antes experimentara. A luta ainda não tinha acabado, mas ele sabia que estavam no caminho certo. Havia aprendido que a verdadeira força vinha da união, do respeito e da coragem para enfrentar o desconhecido. Naquela noite, o velho e o ancião lhe entregaram um pequeno amuleto com o símbolo da pata na pedra, um lembrete de que ele era o guardião de uma história que continuaria a ser escrita pelas mãos de todos aqueles que amavam e protegiam a floresta. Caramelo, ao seu lado, latiu suavemente, como se dissesse que estavam prontos para o que viesse. E assim, o cão Caramelo e o menino, unidos pela amizade e pela coragem, olharam para o futuro com esperança renovada. O sol voltou a nascer no dia seguinte, e a vila seguia firme, com a certeza de que mesmo diante dos maiores desafios, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o anjo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.